Olá, muito bom dia, meu aluno, minha aluna. Como é que foi aí a sua Páscoa? Foi tudo bem? Então, nós estamos voltando a gravar mais uma série de vídeos aí nesses tempos de pandemia em virtude do Covid-19, o coronavírus. Pessoal, nós vamos entrar agora em uma série de estudos aí bastante interessantes que vão envolver conflitos militares. Eu vou tentar, a partir daí, tentar dinamizar um pouco mais essas aulas, mas eu preciso muito da atenção de vocês e também da participação assistindo essas videoaulas. Elas são muito importantes. Não só ler os textos, mas também assistir essas aulas, porque é com muito esmero, muita dedicação que eu as faço para tentar aí ajudar vocês na compreensão desses assuntos que são complexos e que envolvem todo o desenrolar do século XX agora e também do século XXI. O nosso assunto vai ser Primeira Guerra Mundial. Só que, pessoal, nós não vamos entrar assim de cara na Primeira Guerra Mundial. Nós precisamos analisar alguns fatores muito importantes para nós compreendermos ela de uma maneira total, como aí a Revolução Russa, a questão da Palestina e a Primeira Guerra Mundial, e também a Europa em si, o panorama aí mais ou menos geral da Europa durante os acontecimentos. Esse assunto nós já tratamos em sala de aula quando nós estávamos revisando matérias do 8º ano, e nós vamos trocar mais uma ideia sobre o imperialismo e o neocolonialismo. O imperialismo, vocês não podem esquecer que ele é caracterizado por uma política de expansão de uma nação sobre outra, e sua manifestação no século XIX, chamada também de neocolonialismo. O termo imperialismo ele vai se referir para ser utilizado nas práticas da política em que uma nação buscava promover a expansão territorial ou econômica e cultural sobre outra nação. Lembra quando a gente tocou nesse assunto sobre o que os brancos europeus usaram do darwinismo social para justificar a invasão na África, a invasão na Ásia, por considerarem que a raça branca era superior a eles. Isso daí era uma justificativa ideológica, a justificativa teórica, para dizer que eles queriam promover essa expansão dos seus domínios em outros continentes. O imperialismo ele pode ocorrer em contextos atuais, como, por exemplo, quando o país resolve intervir militarmente em outro. Quem gosta muito de fazer isso são esses caras aqui dessa camisetinha que está aqui no meu peito. O termo imperialismo também é muito utilizado para fazer referência ao processo de colonização, como eu disse para vocês, da África e da Ásia e também da Oceania, que se iniciou na segunda metade do século XIX. Esse processo também é conhecido entre os historiadores como eu estava falando com vocês, neocolonialismo. Durante o neocolonialismo, segundo o professor Eric Hobsbawm, cerca de 25% das terras do planeta foram ocupados por alguma potência imperialista. O professor Eric Hobsbawm também vai exemplificar, por meio de dados estatísticos, a dimensão da expansão imperialista na época. As seguintes potências, as potências imperialistas, tiveram um aumento significativo no tamanho dos seus territórios. Isso foi motivado pela dominação e a criação das colônias na Ásia, na África e na Oceania. Por exemplo, a Inglaterra, Pirem, ela teve um aumento de 10 milhões de quilômetros quadrados em seu território. A França teve um aumento de 9 milhões de quilômetros quadrados no seu território. A Alemanha teve um aumento de 2 milhões e meio de quilômetros quadrados. A Bélgica e Itália teve um aumento de 2 milhões de quilômetros quadrados,
E, além dessas, outras nações como Portugal, a Espanha, a Rússia, os Estados Unidos, o Japão e outras grandes potências da época foram enxergadas como praticantes dessas políticas imperialistas. A influência do imperialismo sobre o planeta foi de um tamanho tão gigantesco que continentes inteiros como a África até hoje colhem as consequências desse processo de dominação colonial. As causas do imperialismo, na sua definição, surgem como consequência das transformações causadas pela Revolução Industrial que vocês viram aí no ano passado e que a gente revisou também. Essa revolução foi iniciada pioneiramente na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e causou transformações profundas aí na cadeia de produção com a invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor era uma energia que estava ali, disponível para realização de trabalho. Disponível no seguinte sentido: você pega aí uma chaleira para fazer um café, para fazer um chá, o vapor sai ali. Até que alguém teve a brilhante ideia de transformar essa energia produzida pelo vapor em uma máquina para trabalhar principalmente aí na indústria têxtil. Isso marca o início da Revolução Industrial. E foi a partir dela, da Revolução Industrial, que houve o surgimento da indústria, as mudanças no modo de produção, nas relações patronais, ou seja, relação entre patrões e empregados, aconteceram. A Revolução Industrial, pessoal, ela resultou no surgimento de novas máquinas, novos meios de comunicação, novos meios de transporte e foi responsável pela utilização de combustíveis fósseis. Ou seja, agora as viagens, por exemplo, de barco, elas não dependem mais apenas da força dos ventos, não é? Como era na caravela dos portugueses. Agora você tem um motor. Os carros passam a ter um motor a propulsão ou um motor a explosão, como são mais ou menos parecido no que é hoje. Não é? Existiam carros e caminhões a vapor? Sim, existiam carros e caminhões a vapor. Existiam trens a vapor. Então isso facilitou com que as pessoas fossem mais rápido de um lugar para outro, que as cargas daquilo que era produzido chegassem mais rápido de um lugar para outro. O transporte aquaviário, ou seja, aquele transporte pelos modos através dos oceanos, dos mares, dos rios, agilizasse com o motor a vapor, não é? Então isso muda a cara, muda a configuração, assim como eu mudei minha cara, ó. Tá vendo? Eu não tô mais de barba, mudou a cara da Europa, tá? No que diz respeito ao meio de produção, meio de comunicação, meio de transporte. Jazinho aí, o Thomas Edison e o Nikola Tesla vão fazer aí os seus experimentos com a eletricidade. Logo, logo aí tá surgindo energia elétrica em casa e por aí vai. Essas são as transformações provocadas. Então isso vai aguçar ainda mais o sentido de que essas nações vão se sentir importantes, vão querer levar, como a gente falou em sala de aula, seu modo de pensar, seu modo de agir para outros, não de maneira gratuita, mas com esse espírito de dominação. Esse espírito de dominação, ele vai estar dentro aí do homem europeu e também do homem norte-americano, do homem estadunidense, não é? Porque ele tem uma indústria e ele vai precisar de quê? Vai precisar de mão de obra barata, vai precisar de matéria-prima. Então ele vai buscar nesses outros continentes todos estes elementos aí. Com o desenvolvimento da indústria, o comércio também se transforma, não somente em nível local, mas também em escala global. E aí nós estamos falando sim em capitalismo. O capitalismo que era mercantil,
tá? Que você viu tanto lá no 7º ano, lá no 8º ano, com aquele negócio de o caminho das Índias, buscar especiarias, não é? O sistema colonial que também promove isso, com a cana-de-açúcar, depois o café. É um capitalismo mercantil. Agora nós vamos falar de um capitalismo industrial, um capitalismo financeiro, aquele capitalismo baseado na produção da indústria e a expansão dessas indústrias mundo afora. Afinal de contas, uma empresa ela vai ter uma matriz em um lugar, que é geralmente no seu país de origem, e uma filial em um outro lugar. Essa filial ela vai operar em que sentido? No sentido de buscar matéria-prima ou mão de obra barata para suprir as necessidades daquela matriz. Essa expansão do comércio por meio da Revolução Industrial, ela aconteceu por quê? Porque o processo de produção de mercadorias, ele cresceu consideravelmente. Cresce consideravelmente porque o sistema de transporte ele é menor, mais curto no sentido que agora a gente tem motor. As viagens não demoram mais meses, elas passam a demorar dias e semanas, não é? E também a população cresce. Então, com o crescimento da população, com o crescimento da produção de mercadorias, as nações industrializadas elas precisam ampliar seus acessos às matérias-primas, como a gente está dizendo, utilizadas na produção e também aumentar a sua capacidade de venda. Isto é necessário novos mercados, para isso é necessário novos mercados consumidores. Uma causa dessa exigência explica em grande parte a expansão colonial na segunda metade do século XIX e a busca de novos mercados consumidores. Agora eu vou trazer um dado para vocês aqui, ó. A abolição da escravidão, ela acontece em 1800 e alguma coisa, não é? Então já no século XIX. Preste atenção. Os ingleses, eles vão pressionar o Brasil. Não que eu sou escravocrata, pelo contrário. Mas a escravidão no Brasil, o fim da escravidão no Brasil, ela se dá em partes por pressão da Inglaterra no governo de Dom Pedro II. Porque eles são bonzinhos? Não porque eles são bonzinhos. Porque a mão de obra escrava, na visão desse pessoal, ela é uma mão de obra que não gera capital para si, porque o escravo não gera nada para si, gera para o seu patrão. Então, se esses escravos fossem alforriados, fossem libertos e tivessem empregos, eles poderiam o quê? Consumir as mercadorias que estavam sendo produzidas por essas grandes nações. O professor Eric Hobsbawm, ele acredita que a grande quantidade de mercadorias produzidas seria absorvida pela expansão dos mercados consumidores. O professor Hobsbawm também ele fala que, ele tem uma frase dele que diz o seguinte: o novo imperialismo foi o subproduto natural de uma economia internacional baseada na rivalidade entre várias economias industriais concorrentes, intensificada pela pressão econômica aí nos anos de 1888. Então, motivadas pela expansão econômica, as nações europeias, principalmente essas nações europeias, iniciaram o processo de expansão territorial, que aí é o imperialismo na África, né? É esse imperialismo na África. Vocês precisam prestar bastante atenção nesses detalhes, né? Então, dentro do processo neocolonialista, o que aconteceu no século XIX, a ocupação do continente africano teve grande destaque nessa expansão capitalista. Isso porque o continente africano foi amplamente impactado pelo imperialismo. Uma vez que no seu auge do ciclo imperialista, que foi entre 1884 e 1914,
o continente teve apenas 2 territórios que não foram ocupados: o território da Libéria e o da Etiópia. O professor Walter Roberto Silveiro, que é um grande historiador, aponta 3 acontecimentos entre 1876 e 1880 que foram cruciais para iniciar a corrida de ocupação do continente africano. O primeiro foi a Conferência Geográfica de Bruxelas, que foi um encontro promovido pelo rei Leopoldo II, que era o rei da Bélgica, com o objetivo de desenvolver os interesses dos belgas na região do Congo. Só que nós vimos que o rei Leopoldo, nós vimos em sala que o rei Leopoldo, ele não queria a África para os belgas, para a Bélgica. Ele queria a África para si, que mesmo que ele deixasse o trono, a África não ficaria para a Bélgica, ficaria para ele, tá? Não se esqueçam disso. E nações como Portugal, para expandir seus domínios sobre as regiões do interior de Moçambique, também a política francesa para promover a expansão colonial em regiões da África, como no Egito, na Tunísia e em Madagascar, lá do eu me remexo muito. Esses acontecimentos deram início a uma corrida de ocupação do continente africano, que resultou numa série de atrito entre essas nações europeias. Em decorrência disso, Otto von Bismarck, que era o chanceler alemão, buscando defender os interesses da Alemanha e pôr fim a essas disputas, organizou a Conferência de Berlim em 1884 e em 1885. Algumas das pautas debatidas na conferência foram as questões relativas à navegação dos rios Congo e Níger, que são as maiores bacias da África junto com a do Nilo, né? E a questão do mapa cor-de-rosa proposto por Portugal. E também foi organizada a divisão do continente africano, isto é, foi estabelecida fronteiras entre as regiões e estipulado quais nações teriam direito de controle sobre esses territórios. A ocupação do continente africano ocorreu sobre uma justificativa de ser uma missão civilizatória, ou seja, levar esses ideais do homem branco civilizado à África, na qual as nações europeias levariam civilização para esses povos ditos atrasados da África. A exploração do continente para fins econômicos também utilizava-se de missionários. Todas essas justificativas utilizadas partiram de ideias racistas, como eu estava falando com vocês, aquele darwinismo social que estipulava que o homem branco era superior aí. Hoje nós sabemos que essas justificativas elas não passam de disfarce para os reais interesses, que eram os de promover a exploração econômica do continente africano. A ocupação do continente africano, ela não aconteceu de maneira pacífica, porque os povos africanos, eles lançaram um duro processo de resistência contra a presença dos europeus, né? E que eu vou trazer para vocês um dos poucos exemplos de resistência ao imperialismo, né? As consequências, nós vamos ver que, como consequências, o imperialismo foi muito forte no mundo durante esse período citado, que foi de 1884 a 1914, mas a presença dos europeus como colonizadores na África e na Ásia ocorreu até a segunda metade do século XX. O imperialismo deixou graves e profundas consequências nesses locais, como, por exemplo, a demarcação de fronteiras artificiais que gerou impactos negativos até hoje na África e que causaram inúmeras tensões entre as nações africanas. Outra consequência foi que durante o neocolonialismo surgiu uma série de disputas étnicas influenciadas por ação europeia. Um dos mais notáveis
aconteceu em Ruanda, uma região que havia feito parte do Congo belga, e em 1994 um massacre de grandes proporções aconteceu no país. E Hutus foram responsáveis pela morte de aproximadamente 1 milhão de Tutsis, que são povos africanos. E a exploração econômica também, claro, vai deixar profundas marcas. Até hoje, a maioria absoluta dos povos africanos sofre com suas economias instáveis e guerras civis que parecem nunca ter fim. Os nativos, eles foram sujeitos a uma violência escandalosa. Um caso notável foi no Congo belga, quando 10 milhões de pessoas morreram frutos da violência colonial lá do rei Leopoldo. Pessoal, esse vídeo é um pouco extenso mesmo, porque o assunto é grande e é um pouco complexo aí. Mas são essas questões de controle da Ásia e da África e essa situação da Europa em si. Aqui eu estou trazendo esse panorama de como a Europa está caminhando para que vocês entendam quais foram aí, no nosso próximo vídeo, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Espero que tenham entendido até aqui e a gente já se fala de novo. Um abraço.